Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com motivo de grande alegria estar aqui para estar dando continuidade, né, à aula da nossa EBD que estamos tendo, que é pautado no livro de Atos, um livro de Hernandes Dias Lopes, que ele trabalha especificamente os acontecimentos no livro de Atos, cada capítulo. E nós tivemos até domingo passado o estudo com a irmã Maria José, que trabalhou o livro de Atos no capítulo 7, que fala sobre a defesa e o martírio de Estevão. E nos traz um grande relato, nos traz aí grandes momentos de reflexão da palavra do Senhor, para que a gente possa meditar no evangelho que a gente vive hoje, com relação ao evangelho vivido antigamente. As perseguições, as torturas, né, aos piores tipos de morte que se podia existir, né? E hoje a gente não tem nada disso. Pelo contrário, hoje a gente tem a liberdade de proclamar o evangelho do Senhor, de falar do amor de Deus. E às vezes a gente se priva, a gente se retém, às vezes a gente tem oportunidade, mas não fala, às vezes tem um momento ali de que a gente pode esmiuçar a palavra do Senhor, e muitas vezes a gente tem se calado quanto a isso. O livro de Atos 8, ele traz em sua titularidade, né? Ele vem trazer a evangelização que transpõe fronteiras. Quando ele traz esse tema, ele vai nos mostrar que no livro de Atos, especificamente do capítulo 1 até o capítulo 7, o livro vai dizer que a igreja é uma igreja judaica. A igreja judaica. Então ela trabalha muito ali, muito concentrada, entendeu? Ela é concentrada, sempre quando a gente via os acontecimentos ali, a maioria das pessoas estavam juntos, sempre acompanhando o que havia acontecido, não havia ali momento separado de pessoas, uma para um lado, outra para outra, falando do evangelho, falando do amor de Deus, né? E aí, a partir do capítulo 8, que a gente vai começar a ver agora, a gente vai ver um outro modelo de igreja, um outro modelo de pregação, a igreja mesmo, um outro modelo agora de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, né? Especificamente o texto ele vai começar no capítulo 8, a gente vai começar tendo uma ideia, né, cuja hora é chegada, O evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia, né? É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Sua hora havia chegado e a igreja estava em movimento. A igreja estava em movimento porque sofria a partir, né, da morte de Estevão uma grande perseguição por Saulo. E aí a gente começa a observar que a igreja ela se mantém do capítulo 1, né? Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz que a igreja precisava testemunhar além das fronteiras, né? Testemunhar além das fronteiras. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja, né, como eu acabei de falar anteriormente, ela é totalmente judaica. Então ela trabalha ali, ela trabalha mais concentrado. A partir do capítulo 8, né, uma dobradiça. Aí agora ela se abre. O evangelho alcança Samaria. Povo meio judaico, meio gentílico. Então a gente começa a ter aí uma mistura de povos, de ideias, de cultura, mas que a gente começa a ter uma expansão territorial do evangelho de Cristo. Mas na frente a gente vai ver com outro irmão que vai estar ministrando, com o irmão Zenilton, que vai estar ministrando o capítulo de Atos 9, a gente vai ver que a igreja é gentílica. Mas vamos pautar em cima do que a gente vai estar focando para que os irmãos consigam entender melhor. De início, eu vou estar lendo com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos pudessem, nesse momento, estar de posse da tua Bíblia, né? Para que a gente possa fazer a leitura junto.
Gostaria que você mantivesse seu livro, né, a sua Bíblia aberta. E a gente vai ler agora especificamente do Atos 8, do capítulo 1 ao capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Quando a gente observa o término de Atos 7, ele termina entre o versículo 59 e 60. Ele fecha o 59 e 60, fecha o capítulo 7, que diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No capítulo 8, verso 1, o texto começa dizendo: E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele quem? Na morte de Estevão. Na morte de Estevão. Ele diz: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2 do capítulo 8. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. No momento de dispersão, no momento de perseguição, há muitas dispersões. Isso é fato, a gente observa isso, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso, né, nas perseguições na Síria. Quando existe uma perseguição, há aqueles que ficam dispersos, que ficam pelo meio do caminho. E o texto ele vai dizer justamente isso. No meio dessa perseguição, aqueles que foram correndo para outros lados, porque não ficaram todo mundo junto, dão continuidade em pregar a palavra de Deus. Neste texto aprendemos aí algumas lições, né? Especificamente algumas lições, do versículo 1 ao versículo 4, que estamos trabalhando. E aí o que a gente percebe? A perseguição promove evangelização. É o que o texto diz. Aqueles que foram dispersos, né, continuavam a anunciar a palavra de Deus. Houve uma perseguição. Abriram. Então, nesse momento, a gente começa a entender que a perseguição ela promoveu uma evangelização. Ela tirou um pouco aqueles homens da zona de conforto. E ela soltou, né? E isso fez com que a perseguição, né? A gente começa a entender agora que a perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito Santo. Em vez de destruir a igreja, promove-a. Nesse caso aqui especificamente, ela promoveu a igreja. Ela foi o fogo que soprou, ela foi o vento que soprou a fogueira. Soprou e a labareda subiu. O fogo do Espírito Santo. O martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição desembocou na dispersão. E a dispersão redundou em evangelização. Porque é assim que o texto diz. De acordo com Simon, os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando um judeu vivia na dispersão, estava recebendo o justo castigo de Deus por desobediências anteriores. Então, quando se colocava alguém exatamente isolado, né, os judeus entendiam que aquilo ali era um castigo. E por isso ele ficava isolado. Por isso ele se mantinha isolado. A partir daquele momento, com aquela dispersão, todo mundo correndo e tal, e a gente começa a ver, né, muitos migram para Samaria, e aí a gente começa a entender agora que onde eles chegam, eles dão continuidade naquilo que ele aprendeu do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, né? Então, a gente viu que os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando um judeu vivia, né, que quando o judeu vivia isoladamente, ele estava recebendo um castigo de Deus
por qualquer desobediência acontecida anteriormente. Por outro lado, a Igreja do Novo Testamento ela considerava a dispersão dos judeus o meio divino preparado com a finalidade de providenciar a cabeça de ponte para a expansão do evangelho em território estrangeiro. Destacamos aqui, especificamente, 3 pontos a ser abordados. Primeiro, em primeiro lugar, a morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Quando a gente observa do versículo 1 ao versículo 3, que diz: "E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto." Então, em primeiro lugar, a morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes. Mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual, quando a igreja alargou suas fronteiras em direção aos confins da terra. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou a igreja. Mas a perseguição é como um vento em relação à semente, apenas espalha. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneciam em Jerusalém. Os apóstolos permaneciam em Jerusalém. Né? E aí eu concordo com Calvini, né, de que os apóstolos não fugiram. Os apóstolos não fugiram de Jerusalém, porque é dever de um bom pastor dar a própria vida em defesa das ovelhas quando elas são atacadas por um lobo. No Evangelho de Lucas, né, Lucas registra que Saulo assolava, né, me perdoe, Evangelho de Lucas não, Lucas ele menciona aqui no livro de Atos, né, registra que Saulo assolava a igreja. De fato, a gente quando começa a estudar um pouco, quando a gente para rever a história de Saulo, a gente vê a grande perseguição que o povo judeu sofreu, né? E não diferente, né? Aí o texto dá continuidade, quando a gente vai ler o capítulo 1, o mesmo Saulo que guardou as vestes dos que apedrejavam Estevão, né? Apedrejavam Estevão, no capítulo 7, versículo 21, e constitui sua morte, agora no capítulo 8, verso 1, agora assola a igreja. Especificamente a gente vai ver ali no capítulo 8, verso 3. O verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. O verbo lumaino expressa uma crueldade sádica e violenta. Segundo William, a palavra utilizada no grego se aplica a um javali que entra numa vinha para destroçá-la, ou uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorá-la. Fritnes diz ainda que a palavra era usada para injúria física, particularmente a causada por animais selvagens. Saulo não poupava nem mesmo mulheres, também as lançava nas prisões. Ele buscava a prisão e a morte de suas vítimas em Jerusalém e fora dela. Devastava e assolava a igreja, né? Como a gente vai ver lá, como a gente acabou de ver aqui em Atos 8, versículo 3, e em Gálatas 1, verso 13. Exterminando os que invocavam o nome de Jesus, né? Como a gente vai ver mais na frente, além de castigar muitos crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar por meio de tortura.
encerrava-os na prisão e dava seu voto quando os matavam. Calvino diz que os ímpios são como fera selvagem que, ao sentir o gosto de sangue, tornam-se ainda mais violentas e cruéis. Outro ponto que a gente precisa destacar aqui, né, em segundo lugar, a perseguição acarretou grande dispersação. A perseguição fez com que a fúria de Saulo era tão grande e a fama dele também, que fez com que uma grande multidão se espalhasse. Apenas os apóstolos, como o texto diz, permaneceram ali. A comissão foi... A gente começa a entender aí, né, que a missão foi cumprida. A missão foi cumprida através da perseguição. A perseguição não é um acidente de percurso, mas uma agenda. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição nunca destruiu a igreja. Ao contrário, alargou suas fronteiras. Uma igreja que se espalha para além de sua zona de conforto impacta o mundo. Calvino diz corretamente que, pela maravilhosa providência de Deus, a dispersação dos fiéis levou muitos à unidade da fé. Assim o Senhor trouxe luz das trevas e vida da morte. A palavra traduzida por disperso, né, é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, espalhar a semente. E aí a gente pode acrescentar que a perseguição fez com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando e aumentando a colheita. A gente observa que em grandes plantios, quando determinado plantio ele começa a ter o seu fruto, né, seco, parte da semente se cai. É natural e é tendencioso que parte do vento que trabalha naquela vegetação, ele jogue parte dessa semente mais para frente. Isso gera novos pés, gera novos frutos, né? Geram novas árvores, assim dizendo. Os cristãos em Jerusalém eram a semente de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em um novo solo, assim de que dessem frutos. Daí nasceu o provérbio: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E aí a gente começa a entender um pouco o que Deus fez lá atrás. Aquela perseguição, né, que o Senhor permite que aconteça com os discípulos, a gente vê que muitos se dispersam e saem, dão continuidade no evangelho do Senhor, na pregação do evangelho, e a gente começa a ver que novos plantios são feitos. Novos plantios são feitos. Em terceiro ponto, a dispersão produziu poderosa evangelização. Quando a gente entende, né, quando a gente começa a entender que essa dispersão ela produziu, né, uma poderosa evangelização, eu vou usar como exemplo. Geralmente você está correto, né? Você está correto em determinada situação, mas você está sendo caluniado. E você quer repetir por várias vezes, né? De fato, a sua visão naquela situação. Qual foi seu ato? Porque você quer repetir várias vezes para outras pessoas, para que outras pessoas também se comovam com o seu problema ou tente se colocar no seu lugar para entender o que você está falando. E aí um exemplo claro que a gente vê é justamente isso aqui. Porque eles foram perseguidos, o intuito deles mais na frente é falar dessa perseguição. Mas por que essa perseguição aconteceu? Aconteceu por conta de serem servos do Senhor, por falarem da palavra de Deus, por pregarem a palavra de Deus. Existia ali uma causa. Tinha uma causa e uma consequência. Né? Uma causa e a consequência. Eles foram perseguidos, foi a perseguição de Saulo trouxe a consequência deles
trazerem o evangelho deles, pregarem o evangelho do Senhor poderosamente, falar com excisão. Olha, poxa, se eu fui de fato perseguido é porque de fato a gente entende que esse Deus é o Deus que pode tudo, é o Deus que eu estou seguro na rocha, né? Eu estou seguro na rocha. Benjamin afirmou que o vento aumenta a chama, né? O vento de fato aumenta a chama. Quando você tem uma fogueira que ela está já acesa, que ela tem fogo, quando bate um vento, a tendência dela é abaixar um pouco o fogo, mas quando o vento sai, ela levanta uma labareda muito forte. A perseguição não labora contra a igreja, mas a seu favor. Deus transforma o agente da perseguição em parceiro da missão. Para Marshall, a dispersão levou ao mais significativo avanço na missão da igreja. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levá-los a cumprir o mandamento o mandamento dado em Atos 1:8, que diz assim, vamos voltar lá, vamos relembrar, Atos 1:8, aula dada pela irmã Maria José, amém? Atos 1:8, o que é que diz lá a palavra do Senhor? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, começa a haver aí o cumprimento da palavra do Senhor dito logo no início. Então a gente começa a ver isso se cumprir. O Sinédrio tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou mais intrépida na palavra do Senhor. Paulo prendia os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia, né? Os imperadores romanos tentaram deter a igreja, queimando os crentes e jogando nas arenas, porém a igreja se multiplicou ainda mais. A gente observa que em 1953, a rainha Maria Tudor mandou queimar em praça pública os líderes da igreja e promoveu um verdadeiro banho de sangue. Porém, com a sua morte precoce em 1958, a igreja da Inglaterra floresceu com mais vigor e surgiu um dos mais poderosos movimentos de reforma e reavivamento na Inglaterra, o puritanismo. As perseguições japonesas e comunistas na Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja. Ao contrário, a igreja sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Se a gente for pegar agora, lá atrás, em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas. E nessa época, 637 missionários, da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, cristãos na China eram 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter o espaço da igreja. Ninguém pode calar a sua voz. Prisões e fogueiras não podem impactar seu avanço, conforme proclama um cântico pentecostal: ninguém detém, é obra santa. E aí, irmãos, a gente começa a entender que, trazendo um pouco dessa realidade para esse momento em que estamos vivendo, especificamente, esse texto é um texto que ele muito contextualizado, eu queria trazer ele aqui específico para voltar a esse momento, mais uma vez que nós estamos vivendo, não estamos vivendo necessariamente uma perseguição, mas estamos acolhidos, vamos usar um termo básico aqui, estamos encurralados dentro de casa, por conta dessa pandemia que está aí fora. Mas em contrapartida, nesse momento que estamos dentro de casa, estamos tendo a oportunidade de mais uma vez reforçar a palavra do Senhor, de acompanhar o ensinamento dos nossos filhos, de sentarmos à mesa com eles para almoço, como fomos ensinados lá atrás com nossos pais, fazer o nosso culto diário, nosso culto no lar, fazer a leitura da palavra, reexaminar a palavra e fazer uma reflexão de momentos que muitas vezes a gente está lá fora, a gente está no dia a dia corrido
e a gente não tem prestado atenção, às vezes, na qualidade do outro, a gente só observa os defeitos. Mas nesse momento o Senhor nos dá essa oportunidade para que a gente olhe as qualidades, né, da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa filha, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos. Porque é comum a gente só olhar os defeitos. Só olhar os defeitos. E muitas vezes esquecemos que as qualidades são maiores do que o defeito. E um supera o outro. Então, nesse momento, eu creio que o Senhor está nos guardando, né? O Senhor está nos encurralando dentro de casa, o Senhor está usando esse vírus para nos encurralar dentro de casa, para termos oportunidade, para quando sairmos daqui, sairmos mais fortes, né? Estamos aqui encurralados, mas nesse momento estamos tendo a oportunidade de se alimentar mais com a palavra, de ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus e, consequentemente, quando sairmos daqui, seremos cheios da palavra do Senhor. E aí é hora de colocar para fora, é hora de falar desse amor que cura, que liberta, que transforma, né? Que transformou Saulo e que pode fazer muitas outros relatos bíblicos que a gente viu aí, a cura de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro e tantas outras citações que a gente possa estar verdadeiramente, né, falando um pouco da palavra do Senhor. E para a gente observar e para a gente dar continuidade, vamos estar lendo, né, Atos 4 e 5. 4 e 5. 4 e 5 ele vai dizer o seguinte, né, dando continuidade. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então a gente vê aqui o grande amor do Senhor, mais uma vez, sendo exercitado. Aqueles homens ficavam junto o tempo todo, aprendendo da palavra, compartilhando da palavra, vivendo a palavra, se alimentando. De repente ele sai e ele começa a compartilhar de tudo aquilo que ele está cheio. Aquilo que ele está cheio, ele começa a colocar para fora. Ele começa, né? Quando a gente observa uma faculdade, trazendo a semelhança para a faculdade, se a gente pegar um ponto principal aqui, a gente passa durante 4 ou 5 anos dentro de uma faculdade, só fazendo o quê? Se enchendo de informação, se enchendo de estudo. Porque antigamente a faculdade era garantia de emprego, hoje não. Hoje a faculdade ela é justamente para lhe direcionar naquilo que você é bom, naquilo que você é melhor, que você abra alguma coisa, naquilo que você domine. E que mesmo pequeno você continue ali, né, como empreendedor, ou trabalhando naquela profissão que você buscou. Hoje a faculdade é para isso, você passa 4 anos se alimentando de informação, se enchendo de teoria. E quando você sai de lá, você tem que botar toda essa teoria agora fora na prática. Então, aquele momento que os discípulos viviam, né, que os judeus viviam, era ali, mais preso, aprendendo, vivendo, vendo, né, as obras, vendo os milagres acontecendo, né, e de repente eles começam a sair dispersos agora. E agora é hora dele compartilhar daquilo que ele está cheio. Os 2 versículos que nós acabamos de ler, a gente observa que a evangelização alcança o mundo quando é uma grande força leiga. A perseguição dispersou os crentes que saíram pregando a palavra. Como já afirmamos, a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando-as e aumentando a colheita. Os cristãos de Jerusalém eram a semente de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. A evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. Um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo o mundo, a cada criatura, em cada geração. Os apóstolozinhos, né, não podiam ganhar o mundo. Cada crente, porém, tornou-se um missionário. Lucas relata, né, especificamente no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Dos 7 homens nomeados pelos apóstolos para ministrarem
as viúvas em Jerusalém, Estevão e Filipe são os únicos cujas atividades foram registradas por Lucas. Ambos eram judeus de língua grega e pregavam o evangelho de Cristo ao povo judeu, que não era de língua aramaica. Estevão se dedicou aos judeus helenistas em Jerusalém, como a gente viu lá atrás em Atos 6, verso 9 e 10. Filipe foi a Samaria, né? Filipe não era apóstolo, era diácono, mas um ganhador de almas. Ele foi a Samaria e impactou a cidade com o evangelho. Era um homem cheio do Espírito Santo, de fé e de sabedoria. Filipe tinha a vida de testemunho. Pregava aos ouvidos e os olhos, né? Investiu sua vida na mais nobre causa, a proclamação do evangelho. A evangelização exige investimento de dinheiro, tempo e vida. O grande esportista, né, londrino, Carlos Studd, ele vai dizer que se Jesus Cristo é Deus e ele deu sua vida por mim, nada é sacrifício demais que eu possa fazer por ele. Porque observando esse princípio, né, de Carlos Studd, quando a gente entende que Deus deu a vida por mim, nenhum sacrifício que eu venha fazer é suficiente para chegar ao que ele fez. É para chegar ao que ele fez por mim. É para chegar ao que ele... Ou chega perto, ou se aproxima. Entendeu? Então, ele traz essa equiparação de que jamais eu vou conseguir fazer algo à altura do que Jesus fez para mim, que foi ter dado a sua vida. Que não é um agente missionário, é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. John Stott declara, né? Ele declara, não pode haver evangelização sem evangelho, uma vez que a evangelização cristã pressupõe-se as boas novas de Jesus Cristo. A evangelização eficaz se torna possível apenas quando a igreja recupera o evangelho bíblico e a confiança em sua verdade, relevância e poder. Dando continuidade, vamos estar lendo aqui o versículo 5 a 8, que a palavra do Senhor vai dizer, né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. A pregação aos ouvidos e aos olhos dá credibilidade à evangelização. Mais uma vez, a pregação aos ouvidos e aos olhos dá credibilidade à evangelização. A gente via que o que Filipe fazia era falando da palavra do Senhor, repreendendo, curando, né? Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que se dedicava à obra, um homem que buscou adquirir conhecimento para poder, num momento como esse, usá-lo em prol do reino de Deus. E quando a gente fala um pouco mais atrás sobre esse momento de evangelização, precisa acontecer para que a igreja saia para que a igreja saia das quatro paredes, para que a igreja não fique somente ali nas quatro paredes, mas para que ela cresça, para que ela possa novamente chegar a um outro patamar, para que ela consiga alavancar, crescer mais, né? Thomas, ele destaca 4 pontos importantes aqui do texto que nós lemos, né? O pregador, a audiência, a mensagem e o resultado. Se o diácono Filipe é pregador, os samaritanos são a sua audiência. Cristo é o conteúdo da sua mensagem e o resultado foi a grande alegria e muitas vidas entregue ao Senhor. A evangelização alcança o mundo quando a mensagem é pregada aos ouvidos e aos olhos.
Três verdades devem ser, então, destacadas. Primeira verdade, o evangelho rompeu a barreira do preconceito. Quando a gente vê aqui no verso 5, né? Capítulo 8, verso 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, eles pregava a Cristo. Os samaritanos eram um povo mestiço, né? Meio judeu e meio gentil, produto de uma miscigenação com os povos pagãos. Começaram a falar uma língua misturada. Eles se opuseram à reconstrução do templo em Jerusalém no século VI a.C. Mais tarde, no século VII a.C., a cisma samaritano se consolidou com a construção de um templo rival no Monte Gerizim. Os samaritanos instituíram novos sacerdotes e rejeitaram o Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Não se davam com os judeus, pois estes os desprezavam como um povo híbrido, tanto na raça como na religião. Para os judeus, os samaritanos eram hereges e cismáticos, mas o evangelho rompe barreiras e desfaz mágoas. Segundo ponto a ser observado, a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Aos ouvidos e aos olhos. Porque ele não só falava, como viam também as ações. As pessoas viam as ações ali. Pessoa sendo curada, coxo sendo curado, aleijado andando. Né? As pessoas não só ouviam, mas também viam as coisas que Filipe fazia. Esse também foi o método de Jesus. Jesus mandou dizer a João Batista na prisão o que ele estava falando e fazendo. Filipe aprendeu com Jesus que a pregação não consiste apenas em palavras, mas deve ser uma demonstração do Espírito e do poder. A pregação é a lógica em fogo. É a proclamação do Evangelho e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Filipe pregava aos ouvidos e aos olhos. As pessoas não apenas ouviam dele belas palavras, mas também viam, por intermédio dele, grandes obras. Hoje, há gigantes do saber nos púlpitos, mas anões na demonstração do poder de Deus. Os samaritanos foram libertados de aflições físicas, controle demoníaco e, sobretudo, de seus pecados. O Evangelho produz salvação, libertação e alegria. Terceiro ponto, não menos importante, é que houve um impacto produzido, houve um impacto, prodígios e alegria, como a gente observa aqui no versículo 7, quando ele diz aqui, pois que todos os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. As pessoas ouviam e viam. Hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres. A igreja divorciou a pregação da vida. Antônio Vieira, pergunta se a boa semente produz a 30, 70 e 100 por 1, porque hoje a semente não produz nenhum por cento. É que hoje a igreja prega apenas aos ouvidos, mas não aos olhos. Vale destacar que os diáconos Estevão e Filipe operavam milagres, mostrando que o rigor às escrituras não restringe, rigidamente os milagres aos apóstolos. O Henry, ele diz que, com razão, que os samaritanos que ouviram o evangelho e creram foram libertos de suas aflições físicas, da possessão demoníaca e, acima de tudo, dos seus pecados. Para Simão, ele vai dizer que quando Jesus começou seu ministério, Satanás lhe lançou oposição, fazendo habitar em inúmeras pessoas seus espíritos malignos. Alguns desses demônios se encontravam nos cultos das sinagogas e identificaram Jesus como o Santo de Deus, como a gente pode observar lá no livro de Marcos, capítulo 1, do verso 23 a 26.
Nos tempos apostólicos, a possessão demoníaca não diminuiu. Pedro expulsava demônios das pessoas que vinham até ele de cidades circunvizinhas de Jerusalém, né? Como a gente pode ver lá em Marcos 5, capítulo 5, verso 16. Paulo exorcizou o espírito de uma moça escrava em Filipos. E expulsou demônios quando ensinava e pregava na igreja de Éfeso, né? Do mesmo modo, Filipe expulsou demônios dos samaritanos. Em sua luta para alcançar judeus e gentios, Pedro, Paulo e Filipe sabiam que confrontavam a oposição de Satanás a Jesus Cristo. E aí, para não ficar tão extenso, eu vou me ater por aqui para que a gente possa fazer um pouco mais essa reflexão. Então, a gente viu, né, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a gente vê que a perseguição houve a dispersão. Essa dispersação, né, muitos foram dispersos pelo meio do caminho, mas deram continuidade àquilo que aprendeu quando estavam juntos, o evangelho do Senhor, o evangelho que cura. E aí agora começa um novo período, né, de transformação, de novas vidas se rendendo ao Senhor. Porque ver ali não só a pregação, mas ver também a ação. Ver Jesus agindo. E muitas vidas começam, né, a se render aos pés do Senhor. Muitas vidas começam, pessoas ali começam a ter seus pecados perdoados, são saradas, são curadas, né, são libertas. E isso mostra que o processo de evangelização ele é necessário e eficaz para trazer salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus. A gente observa muito essa questão dos missionários que estão aí fora, que se abdicam, né? Abdicam seu tempo voltado para falar do Evangelho do Senhor. Muitos largam família, largam filhos, largam emprego. E o Senhor os tem sustentado. Porque o amor é a Cristo, o amor é a causa do Senhor. Abraçar a obra do Senhor e falar, vamos levar à frente. Né? Que possamos estar orando mais, irmãos, por esses irmãos que estão no campo, levando a palavra do Senhor, que estão expostos no templo, que estão dormindo, Deus, em lugares não tão aconchegantes como os nossos, né? Como os nossos lares. Hoje nós temos em casas um conforto de uma boa cama, né? De uma boa coberta para um dia de frio, mas a gente vê que muitos largam seus lares, muitos largam o aconchego da sua família, o calor humano da sua família, para estar ali levando a palavra do Senhor. Que possamos estar adotando, né, todos os dias em nossas orações, possamos estar lembrando desses irmãos que estão levando a palavra de Cristo. Muito obrigado a todos. Deus abençoe os amados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.